Falar um pouco hoje da psicanálise e música. A música necessita da individualidade do ser humano, que apresenta, segundo Freud, fantasias primitivas, de sedução e castração, essas duas últimas conscientes e inconscientes. Esse conteúdo vai analisar a relação entre música e psicanálise, os aspectos conscientes e inconscientes da música. Há um substrato da realidade onde amarras colocam a criatividade do livre pensar em grandes elásticas do conviver. Duas palavras não mais que almas da psicanálise sistêmica, voltada ao ser humano, pois são elas que permitem des ou reconstrução de um grande maestro. Você pode atuando no musical do falar e cantar. Dois atos significam buscar a felicidade no fio de esperança, ou em Rua das Amarguras, filmes povoados por figuras da psicanálise, a procura de uma vida melhor ou sobreviver ao desastre. A realidade e a criatividade na música e psicanálise. O amor presente terá outros sentimentos subjacentes. Jean-Jacques Rousseau juntou a realidade à criatividade, e no amor se propôs o conceito da palavra desprovida de melodia só transmite ideias e arranjamentos ao grande finale. Para transmitir sentimentos e imagens são necessários ritmo e os sons. O profissional de psicanálise tem um perfil de maestro, regente de viver bem ou melhor. Com a batuta, ele orienta o cliente interessado nas atividades programadas ou serem tocadas, ensaios e apresentações ouvindo o ser humano. Ouvindo, procurando atender o público-alvo, perfil pessoal e profissional. Empatia com o cliente, paciente e dependente na pandemia dos relacionamentos, com tecnologia, rede de novos contatos e network, criando parcerias e deixando ao lado sua zona de conforto. A letra é a observação do psicanalista que conheça. O C2, confidencialidade e confiabilidade. Base do sucesso através da fala para o tratamento psicanalítico particular e confidencial. A música e a reflexão sobre a técnica psicanalítica. A excelente profissional musical depende da capacidade empática, da acessibilidade do consultório ou plataforma digital, além do trabalho de equipe de apoio micro ou macro. O objetivo é tudo, esteja pronto para ouvir, e resultado de um possível cliente captado pelo estudo e o verbo humanizado do psicanalista surgem trazendo uma fantasia musical que é criada entre dois seres humanos pacientes. De um lado, o paciente profissional de saúde se coloca à disposição, no outro lado, alguém aguardando ações e intervenções para ser atendido, pois o cliente poderá se tornar paciente, que necessita desde o início de palavras positivas e sábias do psicanalista. Palavras não de consolo, mas que indiquem o que cuidados especiais e amparos estão sendo dados ou pelo menos encaminhados. Por isso, fator tempo curto para crises, médio para problema e longo para conflitos estão sendo detalhadamente analisados para provas, sinais e reconhecimento de necessidade. Nessa relação entre música e psicanálise, uma das regras que norteia o CPC pode ser uma seta voltada para algum ponto importante identificado pelo psicanalista, ponto captado e até cooptado para entender, compreender e estimular o recém-cliente e contínuo paciente. O inconsciente e a associação livre na música. Nos estudos da psicanálise ocorrem provas de tipo associação livre, apresentada por um doente, por exemplo, um compositor musical trazendo toda a avidez por mais de uma guinada na vida, carregando na sua cabeça tons, sons, batidas, compassos, vibrações, esperando encontrar uma terapia cognitiva comportamental para expandir a fantasia musical, fantasia sempre presa a espaços limitados ao aqui e agora, resultando em psicose. No consultório, um compositor neófito ou um profissional poderá se expressar livremente, como se o local fosse uma pintura musical, e o psicanalista maestro, na pandemia, o consultório ficou mais longe. O que dizer da fala, aquela que toma parte da criatividade? Vamos perceber a fantasia musical como uma oportunidade para que as mordaças sejam tiradas e lançadas nas mãos de um psicanalista. Ele estará preparado para o serviço de string, um símbolo de libertação não do corpo, mas principalmente do espírito e da alma. As respostas possíveis são encontradas na integração com a psicanálise, e ambos, corpo e alma, se tornam matéria-prima da fala e do saber escutar. Talvez criar aquela cuidadosa prática de que estudamos na teoria de um curso de psicanálise e praticamos em grupo de estudos. Há diversidades na fala até o brutal e selvagem. E daí? Música e psicanálise na clínica.
Um psicanalista encontra aí não apenas um gancho para prestar serviços humanitários, mas inúmeras oportunidades para aprofundar seus estudos, reciclando comparar seus estudos anteriores com a realidade familiar brasileira ou mundial. Daqui que encontrar e conviver com um seguro e gosto do profissional de psicanálise, atuando como conciliador ou mediador, até apto na regra com mear entre os dois extremos, vida e morte, e colocar a dúvida que alimenta o conflito, problema e a crise. CPC, na linguagem empresarial, numa balança que procura encontrar e colocar o fiel no zero, para que o cliente compositor, talvez impaciente, não unir a sua vida prática com a teoria, deseja se tornar um impaciente. Um compositor impaciente mais prático pode se tornar um paciente quando, em particular, conta as mesmas coisas, abertas pela fala, sem tempo limitado e aplausos esperados, tendo apenas um ouvinte, o psicanalista aguardando vários finais para conduzir ou até mesmo, em casos frágeis, ser conduzido. Música, psicose e neurose. Um exemplo prático está na música hip hop, sob o nome Psicose. Em singles, tira as letras do potencial, pois procura um momento revelador, uma história de luta, quedas e levantadas. O compositor Gustavo da Hungria, que fala e canta na sua vida. Supondo o psicanalista, fã e ouvinte de Gus, num determinado momento da linha do empirismo, perceba que fala surge da fantasia musical. Onde as ideias intuitivas explodem nas notas arrancadas da corda do violão. Talvez Freud explique a relação dos sonhos com os 5 sentidos do corpo e das falas, onde experiências obtidas se tornam visíveis na vivência do triângulo edipiano: filho reprimido, pai vencedor e mãe constrangida. Felicidade, fantasia musical e Freud. Sem dúvida, um seguidor de Freud irá chegar até o sujeito que, cercado por carência, originam fortes cadências musicais, lembrando o status quo familiar, os desejos, medos, alegrias e tantos outros atos de sobrevivência que, subvertendo a ordem, encontram a fantasia musical, um motivo de felicidade. O psicanalista solidifica esta certeza ao mesmo tempo que abre as cortinas do grande palco chamado vida, e a poesia da composição, onde a letra é o som da vida. Ficar ou escapar dessa situação será a criação e recriação da fantasia musical, que poderíamos chamar de fundo musical, como Disney apresentando a sagração da primavera de String, ou na escolha que Deus e o cristianismo, a dúvida persistente, porque ela é real, portanto permite o rap, ritmo e poesia, cresça nessa realidade, numa reação à tradição black, colocando-se como paralela às outras línguas artísticas, artes plásticas, grafite, dança, DJ, pilares da cultura hip-hop das periferias, conquistando centros chamados econômicos e etilistas. O cantado jovem Hungria encontra a sublimação na música Nome Psicose. Nela percebemos CPC, ou seja, conflitos, problemas e crise, e no viver para Freud, sublimação transforma a pulsão em algo socialmente aceito. A música Psicose trabalha o serviço da vida, dizendo: nem preciso explicar, essa noite eu passei da conta. A Deus eu faço um pedido, escuta essa oração, de sabedoria pros pedidos no mundão. O psicanalista orienta na busca de transformação da nossa libido, pulsão sexual ou de vida em algo produtivo, convertendo uma energia individual para a societal. Letras, música podem ter as mensagens que induzem as mudanças no modo de pensar e até de viver de ouvinte. O CPC de Hungria pode ser a psicose da mãe, desconectada da realidade quando canta: minha mãe pesando a mente e neurose, nem me deu tchau. Este conteúdo sobre música e psicanálise. Então, falei um pouco de música e psicanálise.